Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso podcast Eu Acho Que Importa. E hoje, eu, Thiago Áquila, apresentador, a pedido de Alexandre Amaro, vou aqui chamar dois amigos meus e nós vamos aqui analisar o episódio de Odiados pela Nação de Black Mirror. Então, vamos aqui apresentar o primeiro. Richard, por favor. Bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Bem, meu nome é Richard Neus. Estou aqui acompanhado de um amigo meu, Cauã. Eu sou um cara que eu conheci ele lá na rua, lá embaixo. Ele falou que ia me pagar um cachorro quente caso eu viesse fazer meu podcast. Beleza, então vamos lá. Vamos aqui, a gente vai começar com a introdução ao tema. Eu queria saber mais de vocês, então, aí, do que se trata esse episódio, já que vocês aí que são aí pessoas que já estão mais dentro desse mundo de escrita, narrativa. Eu queria saber mais de vocês aí, do que se trata esse episódio. Bem, na minha opinião, o episódio discute com ódio coletivo nas redes sociais e também pode ser usado como ferramenta de punição, que no caso são aquelas abelhas, né, aquele robozinho. É interessante, tipo, naquele futuro, tipo, teoricamente não tão distante, as abelhas foram extintas e surgem robôs para substituir aquelas abelhas. Esses robôs não futuramente, mas naquela questão, são usados como máquinas para matar. No caso, matar pessoas que praticamente não são tão legais, sabe? Realmente, eu acho que essencialmente esse vídeo ele mostra que a sociedade, a tecnologia não é o problema sozinha, e sim que ela apenas potencializa comportamentos humanos em uma escala absurda e ela serve mais como uma ferramenta que os permite fazer mal. Nessa série também a gente vê aí a jornada de um investigador de assassinatos, né, de homicídios, juntamente com a sua companheira, né, que no caso ela trabalhava em outra área, mas acabou saindo. Elas acabam descobrindo, né, todo esse rolo das abelhinhas, né, mas tá aí. Eu queria, então, é bem interessante, essa série explora muito, assim, esse futuro não tão distante, e eu queria ver com vocês também sobre o foco em si do episódio, como esse episódio é contado pra gente. O foco ele é narrado em terceira pessoa, o episódio é narrado em terceira pessoa, ele tem um foco predominantemente externo. A gente acompanha duas investigadoras como protagonistas, uma mais experiente no serviço, a Karen Park, e uma novata, mas muito inteligente em questões de tecnologia, Blue Coulson. Esse tipo de narragem traz uma sensação de objetividade quase investigativa, que reforça o clima de vigilância e controle tecnológico. Também algo interessante é que essa história praticamente ela é de trás para frente, digamos assim, porque a personagem principal, né, que é a investigadora de assassinatos, na verdade ela está contando a história de como aconteceu. Na verdade ela está no júri, né, tentando provar que ela não é culpada de nada e contando a história de como ocorreu aquela chacina enorme de 370 mil pessoas. Interessante, então podemos falar que de certa forma a história sofre assim uma alteração de ponto de vista, que é a história da personagem que conta. É muito interessante, o episódio conta assim com esses elementos, aparentemente com esses elementos narrativos que você contaram, e é bem importante isso porque constrói o episódio em si. E eu queria também falar sobre os personagens, assim, que são a parte principal, né? Porque assim, eles não tinham história. Eu gostaria de perguntar aí sobre quão importantes são os personagens, como eles representam cada coisa assim dentro da história. Bem, a protagonista é a Karen Park, né? Ela é uma investigadora multifacetada, né? Ela é marcada por traumas do passado, né? Como o caso do casamento. Ela lembra que ela, tipo assim, né? Ela fala que ela já foi casada, né? Provavelmente depois ela foi divorciada. Ela não é uma heroína, né? Idealizada, mas alguns que questionam o sistema. Ela questiona esse sistema. Né? No caso, também outro personagem muito forte, não só como, eu diria, o principal antagonista, já que a própria humanidade, os próprios usuários da internet atuam como antagonistas nesse episódio. O principal antagonista, que seria o hacker também, ele é um personagem multifacetado também, porque ele mostra que ele tem um sistema moral, ele desenvolve um sistema moral a partir do episódio, mostrando como que ele sente que a humanidade deveria ter o poder a humanidade deveria arcar com as responsabilidades do que ela diz. Mas também algo interessante, né, que eu acho que não foi muito explorado nesse episódio, foi o manifesto, aquele manifesto que o próprio hacker deixou. Eu acho que não foi tão explorado no episódio. Eu acho que poderia, né, arrancar um pouco mais de objetivo para o hacker, tipo, por que está fazendo aquilo tudo. Sinceramente, não entendi por que está fazendo aquilo tudo, mas tá aí, né? É um personagem bem sequinho, na minha opinião. Então, aparentemente, ele é só um uso pro meio mesmo, só um uso pro meio de mostrar a destruição das redes sociais. Então, eu queria também vir aí também com essas perguntas, como você já respondeu dos personagens facetados, seus problemas, assim.
eu queria muito ver sobre como isso se estende. Eu queria saber como são personagens multifacetados. Eu queria saber mais dos personagens em geral, não somente assim, dos protagonistas da história. Como referenciado pelo Richard, os personagens multifacetados, como a Karen e a Blue, eles apresentam conflitos internos, uma evolução durante o episódio, uma evolução psicológica e questionam se o que elas estão fazendo é correto ou não. Mas, assim, a grande maioria dos personagens do episódio eu diria que são planos, como os próprios famosos que foram criticados. Realmente são planos. Então, como a gente analisar o tempo Opa, aqui, Thiago? Claro, vamos lá então. Então vamos entrar aqui no tema do tempo. Vocês já falaram então que é um futuro distópico, mas eu queria saber mais sobre como esse tempo é trabalhado, como é trabalhado o futuro, essa ideia de futuro distópico, um futuro meio bagunçado, mas com uma evolução tecnológica meio distorcida. Bem, tipo assim, de acordo com a minha análise, né, quando eu vi o episódio, eu acho que o tempo é linear, tipo, ele é acompanhado de investigações, só que existe um forte tempo psicológico, já que ela tá contando uma história, né, tem aquela questão do júri, no início do episódio, né, ela tá entrando lá no júri e tal. E, tipo, principalmente o medo, a culpa, a pressão e a causa pela tecnologia. E essa contada de história aí, tipo, então deixa não ser algo linear, e sim um flashback, algo psicológico. Eu acho que eu não conseguiria desenvolver mais isso aí. Qual é a sua opinião, Calma? A minha opinião é que o episódio em si não é linear. Ele começa com a protagonista em um júri, tipo, sendo julgada por algo que nós apenas vamos descobrir no final do episódio. A história é como um flashback, um grande flashback, o que faz com que ela deixe de ser linear. E essa é a minha opinião. Com o tempo explorado, nós vamos para outra questão, que é o espaço, então. Aparentemente, dá para retirar, pelo que vocês me falaram, que a história se passa em uma cidade. Eu queria saber como essa cidade afeta os acontecimentos do episódio. O espaço físico durante o episódio é uma cidade mesmo, tem que é um espaço urbano, meio frio, eles usam normalmente cores frias durante o episódio, tanto que o episódio é considerado meio morto, até no sentido de cores, e não é muito pessoal, ele não tenta se aproximar muito do espectador. Já as redes sociais, que são o espaço virtual do episódio, são retratadas como pessoas bárbaras, pessoas como que as pessoas não tivessem um senso ético ao estarem na internet e basicamente desejando a morte de outros sem nenhum filtro. Será que esse estilo frio do episódio por causa pela extinção das abelhas? Tipo, eu sei que elas foram substituídas por androides, mas eu acho que esse estilo frio não seria pela extinção das abelhas? Caraca, ênfase interessante, realmente, faz sentido. Então, trazendo agora Fica a pergunta. Então, agora vamos trazer aqui para a síntese do episódio. Então, o cerne do episódio. O episódio aparentemente se trata muito dessa relação entre humanidade e tecnologia, e eu queria saber como isso não só afeta o episódio, mas como isso monta o episódio por completo, que é o que o episódio aparentemente é focado. Bem, acho que o episódio ele mostra que a tecnologia não é neutra. Quando combinada com o ódio coletivo e a ausência de reflexão ética, ela se torna um instrumento de punição extrema, revelando o lado mais cruel do comportamento humano em grupo. No caso, a gente tem aí, né, aquele exemplo daquela professora, né, que doou aquele bolo escrito vaca para Powders, né, para aquela primeira vítima. Tipo, ela disse que caso ela enviasse aquele bolo sozinha, ela mesma comprasse, ela seria considerada uma louca. Mas como ela está em grupo, ela não é considerada uma louca, já que praticamente toda a ética daquele grupo é baseada naquilo, né, algo assim. A ética da comunidade. Então, vindo aqui agora explorar mais uma parte da história, eu queria saber mais a parte filosófica, assim, do que esse episódio tem de relação com esse pensamento mais crítico. Sim, o episódio ele dialoga com ideias de vigilância e controle social, próximo ao conceito panóptico do Michel Foucault, onde todos observam todos e o medo da exposição regula o comportamento. Realmente, né, tipo, as abelhas, nesse caso, são usadas como reguladores, né, tipo, se tu passar de uma certa linha, tu é praticamente morto. Beleza. Eu queria saber aí como isso eu vou fazer duas perguntas no caso, mas é só para dar uma contextualizada geral. Eu queria saber como isso, não só com a atualidade do mundo, mas assim com uma atualidade brasileira, para ver como se liga assim com o nosso dia a dia, com a nossa vida, assim. Bem, a gente vê algo muito interessante, né, no nosso dia a dia, que é o cancelamento, né, discursos de ódio, cyberbullying e julgamentos públicos nas redes sociais. Praticamente tem um julgo social, né, praticamente um júri formado pela população, onde muitas vezes as pessoas participam dessas ações sem refletir sobre as consequências reais. No caso, a gente vê o cyberbullying, onde praticamente jovens se suicidam e tal, bem pai, né? E para colocar no contexto brasileiro, cara, eu acho que a famosa cultura do cancelamento, que foi algo que surgiu nesses últimos anos, né,
acontecer coisas aí. No Brasil, no contexto brasileiro, nós podemos ver alguns exemplos, como a famosa cultura do cancelamento que começou a ocorrer nos últimos meses, onde tanto disputas políticas quanto conceitos partidários acabaram se tornando uma briga virtual sobre times. E eu acho, relacionando ao Brasil, basicamente nos últimos anos aí surgiu a cultura do cancelamento, né? E a desinformação no Brasil também é bem grande no cenário atual, principalmente político. Com esse episódio a gente pode até refletir sobre como a justiça social não pode ser substituída por julgamentos feitos pela internet e como que o olhar da internet é certamente enviesado. Então, dá pra ver muito disso na internet realmente, principalmente com esses casos que eu entendo. Eu lembro até de um caso que houve com uma menina que, de acordo com vocês, namorava o Whindersson Nunes e aconteceu dela cometer suicídio por causa desses julgamentos. Bora lá, conclusão. Então, vamos lá. Eu queria perguntar, vamos aqui então, vai terminar, então eu queria ver com vocês o que dá pra concluir com esse episódio, o que dá pra terminar com ele. Bem, aqui, né, a gente pode concluir que o Deus pela Nação, eles nos provoca a pensar até que ponto somos responsáveis pelo que consumimos, compartilhamos e incentivamos nas redes sociais. Mais do que uma crítica à tecnologia, o episódio é uma crítica ao comportamento humano coletivo, né? Aí está o efeito manada, né? Tipo, se um grupo de pessoas faz alguma coisa, esse grupo de influenciar é muito mais fácil. Eu acho que, tipo assim, a internet não é terra sem lei e que a gente deveria achar uma forma de conseguir se responsabilizar as pessoas pelos erros que fazem lá. Então, acabou. Muito obrigado aí por você que assistiu, Alexandre Amaro. Estamos aí todas as quartas-feiras, dia sim, dia não. Meus bacanas. Estamos aí, nossos bacanas.